Hoje iremos receber aqui na live o doutor Luiz Miguel, que vai esclarecer algumas coisas para a gente, nos atualizar sobre aquele assunto lá, que derrubaram aquela igreja, destruíram aquela igreja lá, aquele templo, né? Vamos receber também o irmão Josué Augusto e vamos ter aqui também um convidado especial, tá certo? Quando eu voltar aqui, depois da vinheta, eu já volto com eles aqui, tá bom? Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. É um prazer ter você aqui conosco, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Olha quem está aqui conosco hoje, viu? Um abraço a todos e você que está assistindo no gravado também, Deus te abençoe. Eu vou estar colocando o comentário de vocês aqui na tela e vocês sintam-se aí cumprimentados, tá bom? E honrados também que vocês merecem, que vocês são bênção de Deus, nos ajuda aqui no nosso trabalho, tá bom? Vocês sabem o carinho, o amor e o respeito que eu tenho por vocês. Estamos recebendo aqui o nosso querido, já de Casa Real, doutor Luiz Miguel aqui. Estamos recebendo também aí o nosso vereador aí, Josué Augusto. Se ele não fizer o que ele prometeu, a gente vai sentar a lenha nele aqui no canal, aqui, viu? A gente tá apoiando ele aqui no canal, mas se ele não fizer o que ele prometeu, a gente volta aqui sentando a lenha nele, viu? Agora eu, doutor Luiz Miguel, e também aqui o pastor Pociano Galdino, bênção de Deus também, viu, meu irmão? Estamos reunidos aqui mais uma vez nessa live aqui e vamos comentar alguns assuntos aqui interessantes para vocês, que eu tenho certeza que vocês gostariam de saber. Por que eu começo primeiro aí? Pode dizer, por que eu começo primeiro, doutor? Por que a gente começa primeiro? É qualquer um dos três, mas aí se você quiser eu inicio, porque o pastor vai ficar aí na palavra, dando aquela Pronto. orientação bíblica, que isso é muito importante, até pela postura dele como um pastor que conhece bem a doutrina pentecostal, então ele vai adequar aí o que a gente vai falar aos princípios bíblicos, vai contar também a história dele, que deve ser uma história muito bonita, na Assembleia de Deus em todo o Brasil, e também o nosso irmão Josué ia atento a tudo e também lutando muito. Eric, eu vi agora há pouco uma vinheta do teu canal em que a gente vê claramente que a visita do Israel lá no Templo Central, um dos seguranças pegou na arma, querendo amedrontá-lo. Isso aí ficou bem Doutor, claro. doutor, rapidinho, rapidinho. Olhe, aquele cidadão ali tá armado, aquele Tá, segurança dele anda armado, anda todos armado. eles, O senhor todos eles. trabalhou lá 3 anos, o senhor trabalhou lá há mais de 3 anos, o senhor conhece, né? Me perdoe ele Eu interromper aí, mas eu conheço, queria que o senhor... veja bem, eu conheço porque PMs aposentados, tá certo, utilizam arma, inclusive um que trabalhava lá, que chegou a falecer, a esposa dele me procurou, me confidenciou que ele trabalhava armado. Todos eles ali na portaria trabalham devidamente armados. Ninguém pode trabalhar ali sem arma. Então, aquela, aquela situação de pegar na arma foi um intuito de amedrontar o Israel. Mas Israel parece que ele estava assim preparado para aquele momento. Você pode observar que ele pergunta: aquele carro ali, de quem é aquele carro ali? Por quê? Eles se sentiram assim ameaçados por uma reportagem. Então eles já quiseram repelir de modo violento. Não, não o fizeram, foi um verdadeiro milagre. Porque eu vou explicar por quê. Qualquer pessoa que chegue ali no Templo Central para fazer qualquer tipo de indagação ou pergunta à direção da igreja é expulso mediante agressão. Eu digo isso porque tem aí no canal do Atalaia, nosso irmão Silvio Moura, ele foi fazer exatamente esse serviço, essa reportagem que o Israel foi fazer. E ao chegar na portaria, o Luiz Mário deu ordem aos segurança para quebrar ele no pau. Tomaram o celular dele, agrediram ele e, depois de muita insistência, devolveram o celular dele. Então, eu não tive tempo de explicar a Israel, mas graças a Deus que Israel é um rapaz preparado, tranquilo, calmo, e deu tudo certo. Mas se Israel ali
ele demonstrasse qualquer pergunta, ali naquele momento, ele saía debaixo de tapa. Mas, graças a Deus, depois que viram que o Chico Gospel é um canal muito visto em todo o Brasil, ficaram com medo. Mas, mesmo assim, você observa que faz menção de pegar na arma. Por quê? Como eu disse há pouco, a viúva de um desses segurança me procurou e explicou tudo detalhadamente. É uma empresa de fachada, é uma empresa que funciona como um laranja, mas por trás esconde uma verdadeira milícia armada ali na portaria. Você pode observar, qualquer trajeto que o pastor presidente faça, sempre ele está cercado em torno aí de 8 seguranças armados. Para onde ele vai é segurança na sua retaguarda e segurança à sua frente. Então, ele é um homem que ele tem medo até de participar de qualquer evento sem esses seguranças ao lado. E eu coloquei essa milícia de segurança na Polícia Federal e na Corregedoria. Coloquei, fiz uma denúncia, mas infelizmente o poderio dele é muito grande e arquivaram essa denúncia que eu fiz na Corregedoria. Da Polícia Federal, eu ainda não pude ver o andamento, mas também coloquei lá porque qualquer empresa de segurança armada tem que ter autorização da Polícia Federal. E eles não têm. Eles procuram colocar uma empresa de serviços gerais, mas que essa empresa só empregam policiais armados. Policiais que estão na reserva, policiais da ativa, mas eles fazem isso de forma assim, extensiva, ostensiva, aliás. Inclusive, no enterro de um pastor, que ele é o pai da irmã Isa, a irmã Hilda, lá no Templo da Encruzilhada, eu cheguei aí, lá. Quando eu cheguei para fazer a visita, eu fui cercado por 2 seguranças armados, ficaram assim do meu lado. Eu fui simplesmente me solidarizar com aquele momento das irmãs, porque eu conheço a família, fui, mas veja, a minha presença fez com que os segurança mandar o chefe total, que é um cabo aposentado da PM chamado Cabral, se eu não me engano, e esse cabo mandou automaticamente esse segurança ficar ao meu lado, pensando que eu ia falar, fazer alguma coisa, não. Eu fui simplesmente para não ocorrer mais assim, discórdia ou algum evento assim de agressividade no enterro, eu preferi me sair, me ausentar do local. Mas, infelizmente, isso é uma temática aqui. E quem tiver dúvida, vá lá no Tempo Central e procure entrar, que você vai ver que, olha, eu quero falar com o pastor um assunto assim, que essas denúncias saem de lá debaixo de pancada. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje no estado de Pernambuco. Inclusive, se você for assistir, no caso, eu fui assistir um culto. Quando eu estava ali no hall, simplesmente falando com um irmão, um segurança chegou perto de mim e disse: Irmão, o senhor está falando muito alto, abaixe o tom. Aí eu percebi que ele estava querendo que eu fosse, eu percebi que eles queriam colocar alguma situação ali para que eu me estressasse, que eu viesse a pleitear algum direito meu como membro da igreja, simplesmente eu me retirei. Porque a gente tem que trabalhar e tem que ser, eu digo assim, não esperto, mas tem que ser, ter uma visão para quando essas coisas começarem a aparecer, você tem que se sair logo, tem que ser prudente. Prudente para que não ocorra mais escândalos na igreja. Porque da forma que está indo, vai chegar um momento que o pessoal vai se levantar no meio do templo e vai gritar e vai dizer coisas. Isso vai acontecer. Se não aconteceu ainda, mais vai acontecer. Porque está de um jeito. Quando você vê um copo ou qualquer vasilhame enchendo de água, vai chegar um momento que ele vai transbordar. Então, essa revolta da igreja ainda não se transbordou.
ainda está no nível que não houve ainda nenhum fato nesse sentido, mas vai acontecer. E há anos atrás, eu, inclusive, fiz até uma alusão a Muammar Gaddafi, da Líbia. Muammar Gaddafi, da Líbia, ele foi expulso do país, foi retirado à força do reinado dele, e o pessoal o trucidou em praça pública. Logicamente, isso não vai acontecer aqui, mas pode chegar um tempo que os irmãos revoltados retirem ele lá de dentro, dessa forma, não para trucidá-lo, mas para mostrar que ele não é o dono da igreja. É uma igreja centenária, que já passaram por várias administrações, pastores sérios, e hoje nós temos o nome da Igreja Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco na lama. Eu digo na lama porque a cada dia surgem escândalos e mais escândalos. A gente está de um jeito que o pessoal pergunta: você é de qual assembleia? Ah, é aquela do Tempo Central, do pastor Ailton? Ah, aquele pastor não tem jeito não, aquele pastor. Então, a gente, infelizmente, estamos assistindo algo que a gente não pode fazer nada, a não ser fazer o papel que nós estamos fazendo, você e outros canais, denunciar. Simplesmente isso. Eu queria aqui o pastor Possiano, né? Eu queria deixar o irmão Josué Augusto, o pastor Possiano, falar, aí depois o senhor traz uma palavra com tudo que está sendo falado aqui, viu que o senhor é entendedor da palavra de Deus aí, tá certo? E tem muita experiência aí, nesse longo aí, no evangelho aí, e o senhor, essas coisas que está acontecendo aí, eu queria que o senhor colocasse seu ponto de vista bíblico disso aí, o que a Bíblia fala sobre esses escândalos, sobre esses absurdos que estão acontecendo aí em várias igrejas, já em vários tempos, tá certo? Tá certo, meu querido? Deixa o irmão Josué Tudo Augusto bem. falar, o irmão Josué fala e depois vem com a reflexão aí dentro da palavra de Deus aí, tá bom? Em nome de Jesus, viu? Fica à Tudo bem, irmão vontade, Érico. Muito obrigado. fica à vontade, meu querido irmão Josué. E aí, irmão Josué, firme e forte na luta aí? Firme e forte, Eric. A paz do Senhor Jesus para você, para o pastor Ponciano Galdino e para o doutor Luiz Miguel. Essa temática do engenho, né? Do engenho do Sara, possa ser que até a coisa pareça repetitiva, mas não é. Não é. A sociedade brasileira tem cobrado isso com uma perplexidade muito grande. Já se viu depredação de igrejas, de templos, né? Em várias situações, mas hoje, atualmente, uma igreja que fez o centenário, né, há pouco tempo, está entendendo? Uma igreja que já vieram vários pastores sucedendo, né, a presidência, a diretoria, e todos eles, unanimemente, nunca deram motivo para sequer serem questionados quanto à sua reputação, quanto à sua idoneidade, quanto à sua maneira de se comportar dentro dessa igreja. Eram homens que entravam e saíam, e deixavam o exemplo, o modelo para os cristãos. A Igreja de Pernambuco, IEADPE, Assembleia de Deus, está vivendo uma fase muito crítica. Hoje mesmo, Eric, doutor Miguel e pastor Ponciano, pessoas de Salvador, porque morei lá, né, há muito tempo, ligaram perplexa, mas eu não estou acreditando que um pastor, dizia a pessoa, né? E até pessoas que trabalham na direção da igreja lá, né? Teve a audácia de cometer tamanha barbaridade. E todos, olha só, todos são unânimes em dizer: não suportei o choro, o desespero da irmã Cosma, né? Da irmã Cosma.
gravaram até o nome. E todos dizem, alguma coisa deve e tem que ser feita. Por quê? A Igreja Assembleia de Deus, ela é um corpo. O gestor-presidente mesmo disse que eram cerca de 1,5 milhão de pessoas. Essa quantidade deve estar aí reduzida, não sei, a 60%, porque saíram várias igrejas por causa dessa má administração. Olha, minha gente, a AD Seara, quem quiser que diga que não é, mas a AD Seara, a Rede Esperança, a AD Adoração, que são as maiores, entre outras, saíram porque não aguentaram os desvios de conduta e finalidade, por que não dizer opressão, perseguição, exploração e, assim, né, escândalos. Mas os escândalos eram cometidos, mas ficavam debaixo do tapete. Quem primeiro soube? Quem trabalhava lá dentro. Então, quando a gente começou a denunciar que tudo isso veio à tona, esses pastores arrumaram as malas e saíram. Mas ainda tem, eu acho, né, que ainda tem um quantitativo aí de umas 900 mil pessoas. Então, o que é que acontece? Todo esse contingente amordaçado, de braços cruzados, sofrendo, né, as consequências desse ato insano, autorizado, até que ele prove o contrário, pelo gestor presidente da IEADPE. Alguma coisa, dizem as pessoas, tem que ser feito. E, na realidade, isso não pode ficar, irmãos, passar em brancas nuvens, ou como que se o tempo pudesse apagar. Hoje são 27, não é? 27 do 9. 26? 26, então. Estou adiantando, tá? Então, 26 do 9. Faz exatamente dia 15, 11 dias. 11 dias. O pessoal está lá, pastor Ponciano, doutor Miguel, aqueles irmãos que estavam lá congregando, orando, cultuando, estão sem poder fazer nada disso. E ainda vai demorar um pouco. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus deixa aqui essa calamidade, o que eu não entendo é isso. E vai abrir trabalhos na Argentina, nos Estados Unidos agora, na Europa. Pessoal, alguma coisa está errada e continua errada. A coisa não pode ficar assim. Denúncias, poder público, outras igrejas. Eu até esperava que pastores outros, mesmo de outras denominações, se manifestassem. Porque, olha, todas as profissões têm um código de ética e tem um órgão que fiscaliza a atuação dos seus profissionais. E qualquer profissional tem o CRM, que é da medicina, tem o CREA, que é de engenharia, tem outro de enfermagem. E qualquer profissional que, por sua conduta, por seus desvios, venha denegrir a categoria, ele é chamado, punido e talvez até a OAB, o seu registro seja cassado. E por que nas Assembleias de Deus você tem as convenções estaduais, você tem a Convenção Geral e aqui tem a Umadene? O que é isso? E para que servem esses órgãos? Para que serve? O que fazem? Nada em relação à conduta, à postura, ao zelo pelo Evangelho. Há de se mudar radicalmente essa maneira. E eu acho que a coisa mais correta a se fazer é a igreja, o corpo da igreja, que se esclareça e que saiba que tem a obrigação de não permitir tamanho ultraje por causa de um só homem,
que dá ordens insanas, indevidas e criminosas. E para concluir logo essa participação minha, é sabido e notório que muitos irmãos dali foram usados quando não sabiam nem o que iam fazer. E depois desse escândalo, doutor Miguel vai falar aqui para o seu público, Eric, né, da queixa, da denúncia crime, eles poderão ser indiciados. Por quê? Ficha limpa, condutas sem nenhuma reclamação, sem nenhuma disciplina, sem nenhum processo criminal, e de repente, por obedecerem a uma pessoa que se diz pastor, tá entendendo? Terem as suas vidas totalmente viradas pelo avesso. Eu vou parar por aqui, porque senão, até para não me alugar, senão a gente falaria muito só nesse tema. Mas tem muitas outras coisas a tratar, mas encerrando, isso não pode ficar, tá? A espera por B, B espera por C, C espera por D. Não é revolução, mas as pessoas têm que fazer cumprir o estatuto da instituição, têm que fazer cumprir as leis e enquadrar devidamente perante a opinião pública, perante a igreja, quem transgrediu e mandou fazer tamanho absurdo ali naquele engenho. Queria mandar um beijo aqui para minha mãe. Beijo, mãe. Também lhe amo, viu? É minha mãe aqui, a Maria José aí, ó. Vai votar no irmão Josué, né, mãe? A galinha já é certa, viu? Eu pago a galinha pra gente. Agora vota no irmão tem que votar no irmão Josué aí. Olha, meu amado pastor Possiano, é uma honra de receber aqui, viu, meu amado? Sinta-se à vontade e abraçados aqui por todos os inscritos aqui, viu? Já vai começar a fazer parte da casa aqui. Isso é a primeira de muitas lives. Espero que a gente faça com o senhor aqui, viu? Meu amigo, meu amado, isso tudo que está acontecendo aí, a palavra de Deus já nos alertou sobre isso, não é verdade, meu querido? Eu confesso para vocês que eu não queria entrar nessa briga daí de Pernambuco. Eu não queria entrar. Mas depois de muito tempo de oração, de reflexão, e a forma como eu tenho sido tratado aí em Pernambuco por este senhor, eu resolvi entrar nessas lives com vocês para trazer uma palavra. Uma palavra. Eu vou dizer aqui, eu não sei se o pastor Ailton vai ter a humildade de me ouvir. Não sei. Eu não sei se os líderes dele têm a humildade para me ouvir. Mas se tiver humildade de nos ouvir, eu quero aqui fazer um pedido. Faço um pedido. Meu querido pastor Ailton, presidente da minha igreja mãe no estado de Pernambuco, vá se tratar, meu pastor. Vá se tratar. O senhor é um homem doente. O senhor é um homem doente. O poder lhe corrompeu a mente. O senhor é um homem doente mentalmente, um homem doente espiritualmente. E essa gente que está aí do seu lado, aí, lhe atiçando a fazer essas coisas ruins, estão doentes também. Então, o meu conselho para o pastor Ailton, meu pedido, se afaste. Se afaste. A igreja de Jesus não merece isso. A igreja do nosso Senhor Jesus, ela não merece isso. Uma mudança muito grande, que passaram a tratar a igreja como empresa. A igreja, a Assembleia de Deus hoje, ela é empresa e ela é igreja. Essa é a verdade. Tem a parte empresarial e a instituição espiritual, filantrópica. Só que hoje, essa nova liderança que tem surgido, não é só em Pernambuco, é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eles têm a igreja de Jesus como empresa, como patrimônio para arrecadar muito dinheiro. Falam mal da Universal, mas é pior do que a Universal para arrecadar. Muito pior. Arrecada muito dinheiro. E usa as pessoas para trabalhar na obra, expõe as pessoas para trabalhar, e o povo que trabalha com prazer, com alegria, não tem direito de comer o pão, não tem direito... Eu conheço o obreiro, coitado, que ainda anda de bicicleta por aí, enquanto o pastorzão dele aí anda de BMW, de jatinho, de Mercedes-Benz, muitos deles aí que trabalham dia e noite e dão a vida, que são capazes de morrer por essa liderança. Então, se faz injustiça muito grande. Acontece uma injustiça tão grande que vocês não fazem ideia. O doutor Roberto aí, doutor Luiz, né? Doutor Luiz, então, eu já ouvi uns vídeos seus aí. Eu trabalhei, foi no sistema geral. No sistema geral. Eu conheço esse sistema com a palma das minhas mãos. De todos os lados. Os pastorzão presidentes, esses presidentes aí, tudo é com altos salários altíssimos.
luxo, conforto, mansões, carrões, todo conforto. Enquanto os obreiros que trabalham mesmo, que arregaçam as mangas, que vai para as ruas pegar, enfrentar bandido nas ruas, como eu já enfrentei, eu já botaram 38 na minha cabeça, faca na barriga, já me vi cercado de 70 homens armados querendo me matar, enquanto eu pregava o evangelho nas ruas. Já construí templo, e quando terminar de construir, juntar 50 pessoas para derrubar o templo. Viu? E tudo isso a gente faz por amor, a gente não faz por dinheiro. Viu? Porque, vou repetir o que eu falei na live do Pedrosa, o sacrifício que o nosso Senhor Jesus realizou na cruz não é para enriquecer pastor. Vou repetir, o sacrifício que o nosso Senhor Jesus realizou na cruz não é para enriquecer pastor, não é para enriquecer homem nenhum. É claro que um pastor deve ter uma casa boa, deve ter um carro bom mesmo. Deve ter um salário digno de sustentar a sua família, de botar a sua família numa boa escola. Agora, enriquecer, comprar mansões, comprar fazendas, comprar iates, comprar jatinhos, comprar BMW, coleção de BMW, que eu sei deles aí, não vou dizer o nome, mas tem deles aí que tem coleção de BMW. Eu conheci um que tinha uma coleção de 14 BMWs, 8 Mercedes-Benz, 2 helicópteros, 2 jatinhos, fazendas, riquezas, e ele trata até hoje os obreiros dele como se fosse o Hitler. Tem uns caras que tem uma síndrome de Hitler. É tanto que o irmão Roberto explicou essa síndrome do Hitler, desses ditadores aí. Então, as Assembleias de Deus estão cheias desse tipo de gente. Eu não cito o nome deles aqui, porque, como eu falei para você, eu não tenho dinheiro para pagar os processos, né? Mas ainda bem que tem o irmão Luiz aí, para enfrentar algum processo que venha aparecer. Então, essa gente de hoje, e todos os ouvintes, irmão Luiz, doutor Luiz, irmão Josué, essa gente de hoje é aquela liderança que Paulo falou. Nós não estamos enganados. Crente que lê Bíblia não está enganado. Está tudo escrito. Paulo diz lá em 2 Timóteo, eu expliquei isso outro dia, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz assim, sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Últimos dias, tempos trabalhosos, porque os homens serão avarentos. Paulo não estava falando dos imperadores, Paulo não estava falando de políticos, Paulo não estava falando de juízes do Supremo Tribunal, não. Paulo estava falando de pastores, de obreiros, que surgiriam no meio do rebanho, avarento. O que é uma pessoa avarenta? Ele só ama dinheiro. Eles não têm nenhum zelo, nenhuma preocupação com a tua alma, com a minha alma, com a alma de ninguém. O negócio deles é dinheiro. É ter os cofres cheios de dinheiro, é ter as contas deles abarrotadas de dinheiro. É ter conforto, dar conforto para as famílias deles e para aqueles que bajulam eles. Tem uma mordomia ali. Mas para quem se opõe a eles, como você e eu, se for possível, eles mandam matar. Não se assuste com isso. Se andar algum pistoleiro, algum capanga atrás de você, não estranhe, porque comigo já fizeram isso, já botaram capanga atrás de mim. E não é gente de fora, não, é gente da alta cúpula das Assembleias de Deus do Brasil. Viu? Já botaram capanga atrás de mim. Agora, por que não me mataram? Só não me mataram, nem vão me matar, porque o Senhor Jesus me fez uma promessa. O Senhor Jesus me garantiu que nenhum deles vão tocar em mim. Mas houve um tempo que eu tive que me esconder lá no sertão de Alagoas, ali no município de Mata Grande. Não sei se os senhores conhecem ali. E quem é daí do Nordeste conhece. A Serra de Mata Grande. Você chega ali em Arco Verde, você entra para Inajá, de Inajá você passa o rio Pajeú e o rio Mochopá, um desses dois rios. Do outro lado do rio está a Serra de Mata Grande, que tem 27 quilômetros de comprimento. E eu fui sobreviver lá na Serra de Mata Grande, nas cavernas que Lampião tinha lá. É claro que eu tenho parentes por lá, até hoje tenho parentes. A família Galdino é muito grande. Eu sobrevivi lá na Serra de Mata Grande, escondido debaixo da mão do Todo-Poderoso, que eu ficava orando a noite toda, noites inteiras orando. E lá o Senhor Jesus falou comigo. Né? Eu até comentei, dei o testemunho na outra live, eu dei o testemunho do que Jesus me falou lá naquela região. Quando eu saí daquele período de oração, aí começou a morrer gente. Foi morrendo gente. Aqueles inimigos que me perseguiam foi morrendo. Aí morreu 23. 23 foram lá, estão lá na gavetinha de mármore, né? E os outros que sobraram continuaram me perseguindo. Gente muito poderosa. Aí eu fui me refugiar aí no Recife. Eu cheguei aí no Recife, arrumei um apartamento no Jardim São Paulo,
Aí tem um condomínio chamado Condomínio Guarulhos, no Jardim São Paulo, perto da estação Werneck. Eu fiquei aí me refugiando aí e orando neste ciclo de oração aí. Não perdi um ciclo de oração. E a minha oração era clamando a Deus por justiça. Aí, enquanto eu clamava a Deus por justiça, aí outros foram morrendo. Resumo da história. Só que eu sei, morreram 42. Daqueles grandes inimigos poderosos, morreram 42. Outros me pediram perdão, outros estão presos, outros caíram em escândalos terríveis, perderam o ministério. Aí tem 2 presos. E outros estão de longe. E alguns dizem assim, Galdino, eu não quero ser teu inimigo, não. Eu quero ser teu inimigo. Então, vamos ser amigos. É melhor a gente ser amigo. Porque eu estou aqui debaixo do esconderijo do Altíssimo e não tenho medo. Não tenho medo. Eu confesso para vocês que eu não queria entrar nessa briga daí de Pernambuco. Eu não queria entrar. Mas, depois de muito tempo de oração, de reflexão, e a forma como eu tenho sido tratado aí em Pernambuco por este senhor, eu resolvi entrar nessas lives com vocês para trazer uma palavra. Uma palavra. Eu vou dizer aqui, eu não sei se o pastor Ailton vai ter a humildade de me ouvir. Não sei. Eu não sei se os líderes dele têm a humildade para me ouvir. Mas se tiver humildade de nos ouvir, eu quero aqui fazer um pedido. Faço um pedido. Meu querido pastor Ailton, presidente da minha igreja mãe no estado de Pernambuco, vá se tratar, meu pastor. Vá se tratar. O senhor é um homem doente. Doente, o senhor é um homem doente. O poder lhe corrompeu a mente. O senhor é um homem doente mentalmente, um homem doente espiritualmente. E essa gente que está aí do seu lado aí, lhe atiçando a fazer essas coisas ruins, estão doentes também. Então, o meu conselho para o pastor Ailton, meu pedido, se afaste. Se afaste. A igreja de Jesus não merece isso. A igreja do nosso Senhor Jesus, ela não merece isso. Vamos considerar, está escrito lá em Hebreus, está escrito assim, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1, está escrito lá. Então, pelo amor de Jesus, eu peço pelo sangue que Jesus derramou na cruz, considerem, respeitem, honrem, valorizem o sacrifício que Jesus realizou na cruz e deixe a igreja de Jesus seguir em paz. Porque a igreja, ela não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não é dos senhores, a igreja não é do pastor José Wellington Bezerra da Costa, a igreja não é do pastor Samuel Câmara, a igreja não é do Ciro do Malafaia, a igreja não é do pastor Ailton, a igreja não pertence aos homens, a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja, ela custou a vida do Filho de Deus pregado lá na cruz. E quem machuca a igreja de Jesus arruma problema com Jesus. Imagina só, eu tenho aqui a minha esposa, que me ama e que me respeita, graças a Deus. Mas se qualquer um elemento, inclusive tem nosso mesmo uns obreiros sem vergonha, canalha, que gostam de ficar dando cantada nas mulheres, nas irmãs, então, se vier um engraçadinho desse aí e querer tomar satisfação com a minha esposa, vai arrumar problema comigo. Se, por exemplo, se qualquer macho aí tomar satisfação com a esposa de qualquer um de vocês, qualquer macho aí tentar tomar satisfação com a sua esposa, irmão Érico, você é casado? Não. Você é casado, né, irmão Josué? Vai arrumar problema com você. É verdade. Qualquer macho que tentar tomar satisfação com a sua mulher, com a sua noiva ou namorada, vai arrumar problema com você. E arruma um problemão. Agora, imagina o camarada viver nesse mundo maltratando a igreja de Jesus. Pense nisso. É complicado. Pense, raciocínio, como é complicado o camarada viver nesse mundo, principalmente como pastor. Porque a missão de um pastor é orientar. A missão do pastor é interceder a Deus pela igreja. Está escrito lá em Hebreus capítulo 5. Se eles não esqueceram disso aí, porque eles sabem tudo isso aí. Hebreus capítulo 5, versículo 5, diz que nós, obreiros, crentes, fomos tirados do meio dos homens. Nós fomos tirados do meio dos pecadores. Muitos eram criminosos, assassinos, terroristas, estupradores, ladrões, traficantes, terroristas, bandidos da pior espécie. Outros eram religiosos, dando uma de santo, mas não eram santo coisa nenhuma. Outros filhos de crentes, até criados na igreja, mas viviam com dupla personalidade dentro da igreja, porque tem demais. Tem esse tipo de... Olha, eu sou pastor há 44 anos já. O que mais tem é gente com 2, 3, 4 personalidades dentro da igreja. E criado no evangelho. Filho de dirigente de ciclo de oração.
obreiro, presbítero, pastor, evangelista, até presidente de campo. Mas o cara tem 2, 3 personalidades. Eu conheço o sistema. Mas tem uma coisa que o homem tem que ter: respeito pelo sacrifício que Jesus suportou à cruz. Está escrito lá em Hebreus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 5 por diante. Pode conferir aí. Quem está com a Bíblia aí perto, confira. Eu estou com a minha aqui, porque eu sei de qual. Que nós fomos tirados do meio dos homens para oferecer a Deus dons e sacrifício pelos pecados. Dons e sacrifício. É oração, é jejum, é intercessão, é lágrima, é oferecer a vida em sacrifício pelo Evangelho, porque somos pastores de Cristo, né? Se é que somos, se é que Cristo nos chamou, se é que Cristo chamou esses homens, então, nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, Mateus 28, diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Tem que aprender de Jesus. Se essa turma desaprendeu, esqueceu, não sabe, volte ao primeiro amor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus crimes. É crime. O que estão fazendo com a igreja de Jesus é um crime contra Deus, é um crime contra a igreja, é um crime contra a sociedade, é um crime contra o Estado, é crime contra as famílias, é crime contra a vida pessoal de cada um. Então se arrependa dos seus crimes, se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus, porque nós fomos chamados por Deus para oferecer dons e sacrifícios. É sacrificar a vida por amor ao rebanho do Senhor. Jesus deixou isso bem claro, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Agora o mercenário não. O mercenário ele não dá vida, o mercenário ele suga as ovelhas. O mercenário ele tira a lã das ovelhas. Está escrito em Ezequiel 34, abre suas Bíblias aí. Você quer saber quem é o seu pastor aí? Em qualquer estado da Federação Brasileira, onde estão nos assistindo, quer saber quem é o seu presidente? Quer saber quem é o pastor presidente da sua igreja? Quer saber quem é o pastor da sua congregação? Quer saber quem é o pregador, o itinerante, o missionário que está aí? Vai lá em Ezequiel 34. Lá em Ezequiel 34 diz assim, o Senhor diz que ai dos pastores, isso é o ai de Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Aí Deus faz uma interrogação. Não é para os pastores apacentar as ovelhas? Sim, pastor é chamado para apacentar o rebanho de Cristo. Apacentar. Não é apaucentar nas ovelhas. Porque tem uma turma aí, irmão, que é paucentrando mesmo. Eu estou falando de paulada nas ovelhas, pancada. Eu estou falando que tem desse que puxa a arma. Eu já vi em reunião convencional, obreiro puxa a arma para outro. Essa história que o pastor falou, que os seguranças dele andavam tudo armado até os dentes. Se alguém falar qualquer coisa, eles é capaz de botar a arma na boca do camarada e mandar o camarada fugir. Viu? O sistema é bruto. O sistema é bruto. O sistema é cruel. E o sistema é injusto. Viu? Eu não estou generalizando, porque ainda tem homem de Deus, ainda tem o remanescente, ainda tem aqueles que não se dobram diante de Baal, ainda tem aqueles que estão nas cavernas como Elias, orando, sofrendo calado, pedindo a Deus misericórdia. Ainda tem esses. Mas a grande maioria viraram os monstros. Viu? Então, o meu pedido, eu não estou dizendo que o nosso chefe aí é isso, estou citando palavra, a Bíblia, esclarecendo a luz da Bíblia. Agora, o meu conselho para qualquer um, não é só para eles aí de Pernambuco, é para qualquer um. Quando perceber que está doente, está virando um monstro, recua, irmão, recua. Vai tratar da sua saúde. Paulo diz, é Paulo que diz, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque não adianta o obreiro liderar uma igreja com 5 milhões de membros, não adianta o camarada administrar uma obra com 500 mil igrejas no Brasil.